Eu me chamo Roberta Cristina Silva da Rosa, tenho hoje 36 anos, sou jogadora do Juventude e estou atuando aqui desde 2022. Nascida e criada em Gravataí. A Roberta é a mãe do Theo Roberto, que daqui a uma semana ele completa 5 anos de idade e é muito privilegiada de ter ele na vida dela. Ele que me deu o título de mãe, né? Eu me chamo Carla Beatriz Alves da Cruz, eu tenho 33 anos, sou zagueira do Ju, sou a mãe da Ana Beatriz, que tem 14 anos. Eu sou a Eduarda Luizelli, conhecida como Duda. Eu sou hoje gestora de futebol, mais especificamente futebol feminino. Meu nome é Eduardo Luizelli Lopes e eu sou estudante de Direitos. Na verdade, eu sempre sonhei com isso, né? Eu e meu marido, a gente sempre desejou, mas eu sabia que eu teria que abrir mão de um dos sonhos para poder realizar esse. Eu fui mãe aos 19, engravidei aos 18 e ganhei ela quando eu tinha 19 anos. Não era o primeiro plano, não era o plano original, até porque eu também já estava jogando. Estava na época no Kinderman, Santa Catarina. Estava na seleção brasileira, sub-20. E foi onde, quando eu voltei de lá, que eu descobri que eu estava grávida, esperando a minha princesa. O Theo, eu fui escolhida pelo Theo, né? Eu não tinha escolhido no momento ter ele, mas ele me escolheu, me fez mãe. E eu estava atuando, né? Estava trabalhando no Grêmio e na época eu lembro que eu estava jogando o Campeonato Brasileiro. Tinha feito 3 partidas do Campeonato Brasileiro quando eu descobri que estava grávida. Na época tinha meninas que estavam com problemas de virose e eu era uma delas. Só que a minha virose continuou e a delas acabou. Tá, daí ali eu fiquei encucada, daí eu fui fazer o teste, daí eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4, não crédula, né? Porque, tipo, eu imaginava que ali talvez a minha carreira estivesse prestes a acabar. Eu queria ser mãe assim que a minha carreira, que eu finalizasse a minha carreira e aí realizar esse sonho. Mas acabou acontecendo antes do que eu imaginei. Na verdade, não foi nada planejado. Foi algo que aconteceu assim ao acaso, mas a gente tá muito feliz vivendo esse momento maravilhoso. Eu já tinha decidido desde 2002, foi quando eu, junto com o Camarão, a gente decidiu que estava na hora de construir a nossa família, de ter filhos, né? Foi aí que começou a saga, na verdade, porque foi uma saga, né? A questão da maternidade. Foram 3 gestações, né? Foram 2 gestações perdidas. E na terceira, depois de muito estudo, porque o segundo teve que ir para um geneticista nos Estados Unidos, foi uma coisa muito complicada e é algo extremamente que te traumatiza muito. Mas eu, depois de 2 anos tentando, foi quando na terceira gestação eu fiz o gol mais bonito da minha vida, não tenho nenhuma dúvida disso. A minha diretora ficou bem assustada, né, na hora que recebeu a notícia, mas me mandou uma mensagem super linda, maravilhosa, que me deu tranquilidade. Então foi quando eu pude mesmo aproveitar a gravidez, foi quando eu comuniquei eles e recebi um carinho muito grande. Na época era o seu Salésio, que hoje ele é falecido, faleceu na pandemia, infelizmente. Mas ele era uma pessoa muito boa. Então quando eu falei pra ele a situação, tipo, né, ele também ficou surpreso, porque eu era muito nova também, tava longe da família e tal. Na época eu era só ajuda de curso que eu ganhava, então tipo assim, não era carteira assinada. Mas ele me ajudou, foi solícito e tal, me deixou continuar ali. Mas eu parei de treinar por opção, tipo, né. Eu tinha medo de ir pro treino tomar bolada. Sendo que eu já tinha na seleção feito tudo isso, até banheiro de imersão eu fazia, mas sem saber. Deus é maravilhoso, que eu poderia ter perdido, estava no início. Eu resolvi parar porque a minha rede de apoio era longe de mim. Eu sou natural do Paraná e eu jogava em Santa Catarina. Então, meus pais, a minha irmã, minha avó, todos estavam longe de mim. Então eu tinha comigo que é meu marido, né? Estamos juntos até hoje. E tinha a minha sogra comigo ali. Eu sei que a gente abdica de muitas coisas com o futebol. De momentos, aniversários, de conquistas, a gente sempre tá longe.
E eu sabia que se eu estando longe e fosse voltar a jogar naquele momento, eu ia passar a infância dela, os primeiros passos, as primeiras palavras, a amamentação, que para mim foi maravilhosa. Então, tipo, eu ia perder muito disso. Então, eu resolvi parar com o futebol naquela época e ser mãe. Foi um susto, né? Porque a carreira do pai não impacta tanto, né? Quanto impacta na da mãe. Na realidade, eu tive o Theo num ano de pandemia também, que foi o pior de tudo, né? Daí ele nasceu no ano de 2020. Na época eu estava no Grêmio, ele nasceu um dia depois, ou horas depois do aniversário do Grêmio. No momento em que eu já tinha ganhado o Theo e que o Grêmio encerrou o contrato, nossa, passou muita coisa pela cabeça, né? Porque, tipo, eu vivia num ano de pandemia, que eu não sabia o que me esperava ali na frente, né? E daí, onde eu passei de um exemplo a ser seguido, que é a maternidade, talvez muitas atletas me enxergaram como exemplo a não ser seguido também, porque é difícil, né? Tu não saber o que ia ser o amanhã, como eu sustentaria uma criança de colo pequena, como a minha rotina seria sem um trabalho, porque ele dependia única e exclusivamente de mim, de mais ninguém. O momento mais difícil para mim foi esse virar de costas, que para mim foi um virar de costas, de não entender o momento pessoal difícil que eu vivia, e eu até passei por um quadro de depressão pós-parto. E eu não tive o suporte necessário. E ali, naquele momento, eu resolvi encerrar minha carreira. Pela legislação trabalhista, como qualquer funcionário, né, que não poderia ser desligado no período da gestação e tudo mais, mas, voltando da licença, a gente sabe que, sim, né, no período da licença não pode, mas voltando da licença, sim. Se a gente for considerar que a principal lesão do futebol é a lesão de ligamento cruzado anterior, e essa lesão ela tem uma duração de mais ou menos 9 meses para eu ter um retorno da atividade física competitiva, é como se eu tivesse uma paciente ali com LCA, né? Então, se eu for considerar que o LCA é extremamente comum de acontecer, e quando a gente fala de futebol feminino acaba sendo um pouco mais comum ainda, a gente tem uma atleta que é sujeita a ter uma lesão de LCA, assim, ao longo da carreira, assim como a gente tem uma mulher que é sujeita a uma gestação ao longo da sua carreira. Se eu for considerar que 7 meses, então é um período super aceitável pós-parto para ela retornar à atividade física competitiva, e o tempo que ela precisa de fato se afastar durante a gestação, que seriam mais ou menos 20 semanas, a gente tem um período ali de mais ou menos 1 ano, de 9 meses a 1 ano. Como eu vou fazer cesárea, eu preciso de 2 semanas até o ponto, né, dar tudo certo com o corpo, né, eu preciso dessas 2 semanas e começar as atividades aos poucos, né, eu já conversei com a comissão, porque o Luca vai nascer dia 20 de novembro, então meio que vai pegar as férias delas, assim, que eu estiver voltando, então eu já conversei com a comissão para montar um trabalho para mim, para eu poder voltar aos poucos, e assim que elas se apresentarem em janeiro, fevereiro, eu poder me apresentar junto para começar as atividades aos pouquinhos. Mas está tudo certo já, a minha médica já aprovou isso, e se tudo der certo, né, o nascimento dele e tudo, eu vou poder fazer conforme tudo planejado. Em 2017, apareceu a oportunidade de jogar o JASC de novo pelo Kinderman. O meu marido, ele é do futebol. Aí foi onde apareceu a oportunidade para ele trabalhar de preparador físico e eu de atleta. Eu falei assim, o útil ao agradável, né? Ficamos 4 anos aí lá no Kinderman e em 2021 daí eu saí de lá. No início do ano, meu marido já tinha saído de lá. Ele foi para Portugal trabalhar. Aí eu fui para Portugal. Só que daí quando eu fui para Portugal, eu fui como esposa e mãe. Tipo, não fui com nada. Mas não queria parar ainda. E aí foi onde eu consegui uma oportunidade no Gil Vicente, de Portugal. Foi onde eu fiquei 1 ano lá, e aí consegui continuar com o futebol. O contrato dele encerrou
E tinha umas 2 semanas que eu tinha fechado meu contrato. Aí foi terrível. Porque daí ele teve que voltar. E ele teve que voltar com ela. Aí foi difícil. Foi muito difícil. Foi um momento muito difícil mesmo. Porque daí eu fiquei sozinha. A primeira vez que eu fiquei sozinha longe dela. E tipo, não podia vir aqui qualquer momento ver ela. Não podia, final de semana, ver ela. Então, tipo, foi acho que o período mais complicado, que é, tipo, cortar o cordão umbilical, né? A Karina, na época, né, que também jogou comigo no Grêmio, ela foi a coordenadora do CIAPERGS e ela me convidou para ir fazer um treino com as meninas de categoria de base, para elas terem a experiência de vivenciar, estar trabalhando com uma atleta que foi profissional. E aí surgiu o Juventude para fazer um treino preparatório para o Campeonato Brasileiro Sub-20. Fizemos um jogo contra, na época eu fiz um gol e dei uma assistência. E aí perguntaram se tinha condições de eu dar um suporte para eles no Campeonato Gaúcho, em 2022. Eu disse, é difícil, né? Porque tem meu filho, como é que eu vou fazer? Não tem como eu estar lá o dia todo e delegar essa função para outra pessoa, porque ele é muito pequeno ainda. E daí eles, vem nos finais de semana e a gente vai ajustando. Daí, enquanto eu treinava no CIAPERGS durante a semana, nos finais de semana eu vinha para trabalhar aqui com a Juventude. Daí eu fazia o treino, fazia o jogo, voltava para casa. Daí todo final de semana eu fazia esse bate e volta aqui. Daí em 2023 eu já passei a morar aqui, em Caxias. Então o meu virar de chave foi muito de tipo, eu tenho que trabalhar para sustentar meu filho. E a minha profissão é essa. E eu vou conseguir dar seguimento na minha profissão, então eu vou continuar trabalhando, dando suporte para ele, que ele precisa de longe. E quando eu precisar estar perto, eu vou estar perto. E a distância é curta, né? Entre Caxias e Gravataí é rapidinho. Então, tipo, a minha rede de apoio também é muito boa. Meu marido me apoia muito. A minha mãe, a mãe dele, as minhas cunhadas, as minhas irmãs. Então, tipo, eu tenho uma rede de apoio muito grande. A minha família é grande e todo mundo se apoia, assim. E sempre que precisa, tem alguém podendo delegar a minha função ali no momento ali. No momento que eu comuniquei a comissão, a diretora já comunicou que eu iria passar pelos departamentos para entender um pouquinho como funcionam os bastidores do Santos. Então, o primeiro que eu passei foi ser comentarista, então me deram essa oportunidade de comentar alguns jogos do Santos. Passei pela supervisão, pela parte da administração para poder entender como funciona o Santos ali dentro. E, claro, o planejamento de treino já foi escrito já na primeira semana, nos primeiros dias, junto com a minha médica, né, minha obstetra que está cuidando de mim. Na minha vida tudo aconteceu assim, e eu diria assim que praticamente todos os meus sonhos eu realizei, né? E um dos meus sonhos era ser mãe. Eu acho que eu tive a oportunidade, até por ter uma família com respaldo que sempre me deram, eu tive a oportunidade de poder escolher, porque na verdade ainda tem um outro fato da questão de ser mãe, que poucas vezes a gente fala, porque a gente só fala de coisas boas, a gente não fala de coisas ruins, né? Mas quando eu fui bicampeã sul-americana com a seleção brasileira em 92, e aí a gente estava treinando, depois vinha a primeira Olimpíada, em 96, em Atlanta. E nós estávamos na Itália, né? E acabou praticamente um mês antes da convocação oficial da lista longa, né? Eu acabei sendo cortada da seleção brasileira, porque eu acabei engravidando, né, com 22 anos, 23 anos, mas aí cidadã italiana, estava na Itália, é possível, né, a gente interromper a gravidez. Foi quando a gente decidiu que não era o momento, obviamente, de ter o filho. Imagina, eu estava no auge da minha carreira. Foi praticamente o meu último jogo de futebol, né, eu já sabia que era a minha última temporada jogando futebol. E aí veio o último Grenal,
o Grenal que ia decidir o Campeonato Gaúcho. Nós tínhamos ganho o primeiro Grenal, que foi no Olímpico, eu acho, ou foi fora, foi no suplementar do Olímpico, se eu não me engano. Eu já vinha, assim, umas 2 semanas já treinando pouco, porque a mulher sabe quando ela tá já grávida, né? A gente já sente. Eu já tinha feito exame 1 semana antes, eu já sabia. Então, na verdade, eu, o Camarão e o treinador, que hoje é treinador do Grêmio, Ciro Leães, sabíamos que eu estava já sem condições praticamente de jogar, até emocionais, né? Porque era uma coisa que a gente queria já. E aí eu comecei o jogo no banco. Muitas meninas não entenderam, né, por que eu estava no banco, né? Mas eu sabia por que eu estava no banco. E o jogo estava 3-0 pro Grêmio. E aí eu entrei no segundo tempo do jogo. Na primeira bola, a Michael, que era a jogadora do meio campo do Grêmio, número 10, ela veio e me deu assim com os 2 pés, assim, e acabou sendo expulsa, né? Porque daí eu já entrei com a tarja de capitão, já fui em cima da árbitra. E foi o time inteiro, porque daí, sabe quando tu entra e tu muda aquele astral do jogo, assim, ele mudou completamente. Ela foi expulsa, nós com uma a mais. E aí começou, nós tínhamos no ataque Karina e Maria, que eram 2 meninas com uma velocidade enorme, com uma técnica muito boa, principalmente a Karina. A Karina ainda jogou até pouco tempo. E eu sabia que qualquer bola que eu botasse no espaço vazio, uma das 2 chegava, não tinha nenhuma dúvida disso. E na primeira bola, assim, depois da expulsão, a bola sobrou para mim, eu já consegui lançar para uma das 2, já marcaram o primeiro gol do Inter no jogo, foi 3-1. Aí a gente fez o segundo gol. E o terceiro gol, que era o empate, dava o título pro Inter, né? Eu me lembro até hoje dessa imagem. A bola estava passando por mim, eu estava no meio campo e eu me atirei para frente e de chaleira eu lancei a Rosana lá naquele cantinho lá no final do campo. A Rosana foi no fundo, passou o pé por cima da bola e deu uma janelinha na Adriana, que na época era a lateral direita do Grêmio. E ela cruzou a bola assim na minha cabeça, passou a maravilha, não achou nada, eu entrei por trás dela, saltei lá em cima, coisa que eu nunca faço, porque eu não saio do chão, mas naquele dia parece que eu subi lá em cima, a bola, entrou dentro, né? E aí foi aquela loucurada, né? Porque eu vi o Beira-Rio assim, parecia que tava cheio, né? E depois a gente ainda, acho que a Karina ainda acabou fazendo 4-3 pro Inter. Parece que a diferença é porque a gente estava com 12, as pessoas falam, né? E agora ela está jogando na categoria sub-15 do Inter e tá gostando muito, mas nunca obriguei a nada, ela é por ela mesma. Como ela é muito nova ainda, tem 14 agora, fez 14 agora em junho, então ainda não teve essa oportunidade de entrar em um jogo. Mas teve acho que 2 finais de semana passado que ela foi convocada, pelo primeiro jogo dela ela foi convocada. Curioso que foi a primeira convocação dela foi contra o Juventude. E aí eu fui assistir. Mãe coruja, né? Parecia que eu nem era atleta. Eu filmava tudo e falava e comemorava. Só no aquecimento ali, tipo assim, incentivando. E tipo, ela gostou muito e ela tava animadíssima. E eu mais animada ainda e orgulhosa, né? Pelo momento. E quando veio o Theo, assim, tipo, mudou uma chave, assim, extraordinária, assim, na minha vida, né? A gente não imagina como é que vai ser tão bom, a gente, né, na verdade, não romantizando a maternidade, porque também é difícil. Não é pra mim, mãe beta, que vai ser bom, que pra outra mãe será bom também. A gente vai vivendo dia após dia, vai fazendo muitas descobertas, né? Eles vão nos ensinando muito. E, né, eu não era mãe, então eu fui ensinada por ele a ser mãe, a como me adaptar a ele, a como adaptar ele também à minha rotina, né? Que a minha rotina é diferente, né? Não tô tão próxima, mas ainda assim a gente conversa todo dia. Eu ligo para ele, ele me liga. E sempre que ele precisa de um carinho, mãe, vem me ver. A mãe vai ver, ou ele vem até a mãe. Então a gente consegue adaptar, assim, de maneira, às vezes, não tanto quanto a gente adoraria, né? Mas às vezes dá para adaptar a situação, assim, à distância, né?
E aí eu acho que foi no momento certo, na hora certa. Foi algo que foi muito difícil, porque tudo na minha vida foi difícil, nada foi fácil. E ter filho também foi algo muito difícil na minha vida. Mas graças a Deus hoje eu tenho 2 filhos lindos, criados, já bem encaminhados, né? E eu acho que isso faz toda a diferença, a gente ter uma família sã, uma família que tem o entendimento da hora e do momento certo das coisas acontecerem. Ter uma mãe dentro do futebol não é para todos. Uma mãe que, se precisar de alguém na pelada, esses tempos a gente foi jogar uma bola, ela apareceu lá, a gente fez a dupla de ataque e acho que não tem coisa melhor que isso, para alguém que ama o futebol como eu e alguém que jogou muita bola. Tu diria para uma atleta que está começando com a tua experiência toda que tu teve no futebol sobre isso, sobre maternidade? Hoje eu vejo que a maternidade me ensinou muito, né? A ser resiliente, a ser forte. E hoje espero que quem tem um sonho de ser mãe seja. É bom, é legal, mas é difícil, não é fácil não. A distância, tipo assim, quanto mais próximo você puder estar com o filhinho ali embaixo da asinha ali, é muito legal, mas é difícil para mãe atleta, né? Porque tu abdica mão de muita coisa, né? Inclusive a tua carreira. Então é algo que é possível de realizar jogando futebol. E eu acho que o maior presente vai ser o pós, assim que ele nascer, né? Poder realizar os dois, ser mãe, ter ele ali na arquibancada, ter ele ali no camarote te assistindo o tempo todo, vivendo esse momento contigo. Então eu acho que isso é o mais importante. Então para as atletas, eu falo, as meninas do elenco hoje já estão sonhando em ser mães, ali, né, que estão ali comigo no dia a dia. Para quem está iniciando ou quem está grávida, tipo, não se desesperar. Claro, não é fácil, nunca vai ser fácil. Cada ano é um problema diferente, mas o amor também vai crescendo com o tempo. A gratidão de ter uma pessoa te chamando de mãe, acho que te faz esquecer todos os problemas que a gente passa, que a gente tem nos nossos dias. E a gente vive por eles, não é mais só pela gente, a gente vive aquelas fofuras. Então eu diria para esperar a carreira passar e depois ser mãe. Porque dá para, com certeza, ter os dois juntos.